Então vamos fazer um tour rápido aqui pelo Jataí. Essa aqui, nossa porta de entrada. Tá à noite, a gente está aqui em Dayatuba. A gente manteve a porta da casa para entrar um pouco de iluminação. A janela também, a janela que estava aqui na casa. Tem uma placa ali de tratamento acústico na frente, só para dar uma escurecidinha. E aí geralmente a gente deixa assim. Uma coisa que a gente investiu bastante aqui foi na iluminação, porque é legal ter algumas opções, né? Então agora que a gente está filmando, tem essa opção aqui nesse trilho com as duas lampadinhas que vão para um lado e para o outro. Tem aquele lá, elas são independentes, né? Mas durante o período normal a gente só deixa aqui um abajurzinho aceso, né? Mas eu vou acender aqui para não virar um breu só e dá para sacar bem o que está rolando. Aqui é o cantão da bagunça. Então, por exemplo, a bateria, cases de guitarra, equipamentos que a gente tem que montar, desmontar, não usa no dia a dia, ficam aqui bonitinhos, encostadinhos. Uma outra coisa aqui que realmente faz a diferença e que eu não usava antes, que agora virou meu xodó, é esse cabideiro. Então todos os cabos aqui ficam separadinhos, cabo XLR, cabo P10, extensor de fone, os fones, não tem que ficar abrindo o case, fechando o case. Ficam todos os cabos penduradinhos, correias, fica bem fácil para usar. Beleza, aqui no tratamento acústico a gente tirou o paralelismo, né, do teto com o chão, então o teto, eu vou dar uma viradinha para vocês verem, ele é bem inclinadão, né, tem um ângulo ali, tem bastante lã de rocha lá em cima, e aí as quinas a gente eliminou também, né, que é a famosa armadilha de grave, o bass trap. Então aqui a gente tem uma quina com as armadilhas de grave, e ali também no outro cantinho a mesma, né, deixando aqui as caixas a mesma distância uma da outra. Foi trabalhado aí um pouquinho da acústica pensando nisso. Essa plaquinha de absorção aqui, ela pega Early Reflection, né, que é a reflexão primária que viria aqui dessa caixa da direita. Então, quando ela bate ali e pá, já absorve, a gente fez uma medição com espelho, né, é bem legal essa, fica alguém sentado aqui com a cabeça, ouvindo, né, aliás, ouvindo não, olhando para o espelho, alguém passando com o espelho na parede. Então, quando você consegue ver o falante da caixa direita na parede, é o lugar certinho da caixa. Então, um jeitinho aí para conseguir identificar fácil essa reflexão primária que incide, né, e volta com muita força. Aqui atrás a gente tem um difusor, então um painelzinho difusor acústico, né, de múltiplas frequências. Esse é um difusor padrão, né. A gente tem aqui, eu coloquei o meu ampli de estudo aqui, mas dá para gravar com ele também, né, esse Orange, é o R15, valvuladão, e eu deixo aqui, mas quando vou gravar alguma coisa mais alta, eu levo lá para dentro da sala de captação. E aí tem também esse Complete da Native Instruments, que a controladora MIDI que a gente usa aqui, né, o instrumento virtual. Ele é animal, e o mais legal dele é que dá com esses knobs aqui, ó, para controlar, por exemplo, os faders lá do Logic. Dá para, por exemplo, ir para frente e para trás no Logic ali, quando você clica aqui em Track, quando o Logic está habilitado, dá para você dar o play, dar o rec, sem ter que ficar mexendo no computador. Então eu não sou um pianista, e quando eu preciso gravar facilita muito, porque você vai lá dar o rec aqui mesmo, tem que ficar indo para o computador e voltando. E ao mesmo tempo dá para passear pelos timbres, pelo plugin da Native, né, pelo Complete. Aqui mesmo, aparecendo o nomezinho de cada um dos efeitos. Então quando você está lá, puta, quero gravar um baixo, você clec, 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 vira ali, acha o baixo, pum, deu play, aí pode mexer nos parâmetros, né, quero mais reverb no baixo, mais compressão, menos compressão, mexe em tudo, vai pro segundo banco, mexe mais. Então, nossa, é uma mão na roda esse Complete aí, foi um achado, eu pesquisei bastante antes de comprar, já tive outros controladores, mas esse é maravilhoso. Aqui a minha guitarra cast foi o Josino que fez, né? O Josino é um luthier brasileiro maravilhoso. Lá dentro também tem uma outra cast, eu sou alucinado nessas guitarras. Essa tá com dois PAFs, né? Aquele captadorzão maravilhoso, com muita pegada, né? Muito ganho e tal.
Belezura. Então aqui, ó, na mesa de controle, eu mandei fazer uma mesa simples, né? Achei aqui um rapaz que trabalha com ferros, tal, então fiz um tamanho legal para poder trabalhar, uma estrutura boa para aguentar peso também. E o mais importante para mim, eu não gosto de ficar com o cotovelo de fora. Eu vejo muita gente mixando que fica com aquele tantinho de mesa, né? E aí o braço cansa, né? Tem que ficar apoiando. Então eu pedi para fazer essa tábua bem grande aí, para conseguir pôr o braço, apoiar o braço inteiro a hora que você está gravando, mixando. Então isso facilita muito. Eu estou usando aqui duas HS80M da Yamaha. Quando eu vou mixar, eu trago um par de Genelec de 5 polegadas que eu tenho em casa, lá no home studio. E aí eu mixo com os dois, mais na Genelec, né, do que na HS. Mas para monitorar, para, enfim, para pré-produção, essas Yamaha são maravilhosas, né. Aí aqui de interface, que é o coração do estúdio, que é essa Universal Audio Apollo 8P, então ela já tem 8 press, ela é muito, muito legal, muito mesmo, assim, né, os press dela já são geniais. Aqui é um pré-valvulado, que é o LA610 também da Universal Audio, esse é o grande carinha aqui, meu xodó aqui do estúdio. Eu uso essa mesinha aí, o iRig Mix, para fazer talkback às vezes, quando eu quero usar os 8 press aqui da interface, e quero fazer um talkback com quem está lá dentro, com o músico, para não ter que gastar um canal, eu jogo o microfone XLR P10 aqui nessa mesinha, tiro uma mandada lá da Apollo 8P, e aí eu tiro o fone do músico aqui, e aí tenho como jogar minha voz, tirar minha voz, e o cara sempre ouvindo o retorno do Logic. Então é para isso que ela tem servido aí, tem ajudado bastante. Aqui tem um Power Conditioner, né, um condicionador de energia aí, e um DBX 1066, compressorzinho duplo, então caixa, bateria, a gente sempre passa por ele aí, que fica um somzão. Esse estúdio aqui é cheio de simbolismo para mim, né? Por exemplo, esse vidro que tá aí, com madeira e tal, ele veio do primeiro estúdio que eu tive, que era no fundo da casa dos meus avós. Tinha uma lavanderiazinha, eu dava aula, comecei a gravar e montei lá um estúdio. Tinha duas caixas Aiva, uma com falante queimado, era lá que eu comecei a gravar e mixar. Há uns 15 anos atrás, fiz o curso de Pro Tools lá no IAV, ainda com esse estúdiozinho. E aí essa estrutura de madeira com vidro foi uma das poucas coisas que eu mandei fazer lá. E aí quando a gente montou aqui, eu quis trazer exatamente essa peça aí, esse vidro, que para mim, quantas milhares de horas eu já passei olhando aí, através dele, o pessoal gravar. Então é muito, muito legal, assim, eu curto muito. Bom, aqui tem uma estantezinha com alguns microfones, né? Tem alguns AKGs, um NT1, né, da Rode, um Electro Voice, o RE20, que eu tenho gostado bastante de gravar com ele. Fica aí, alguns outros microfones ficam num casezinho aqui atrás, ali e tal. Ah, sim, aqui também, como eu gravo guitarra, eu já deixo tudo passadinho, então eu não gosto de ter que ficar passando o cabo toda hora gravo, então eu já passei um P10 direto do ampli, saindo ali por um buraquinho, acho que não dá pra ver, na parede, eu espeto a guitarra direto nele. Então isso me facilita muito na hora de gravar uma guitarra, né, microfonada, é o microfone ampli lá dentro, e aí vai. Então essa aqui é a nossa control room, sala de mixagem. Essa bagunça aí, uma hora talvez eu coloque um móvel ainda para resolver. Deixa eu pôr mais luz lá, né? Porque fica uma escuridão ali que ninguém nem vê. Uma escuridão intencional, né? Como é o canto da bagunça. Mas aí, ó, para vocês sacarem, a gente tá com uma Pearl aqui, uma Export no estúdio. Tem algumas guitarras bem legais lá. Bastante fone também, né? E é isso aí. Vamos entrar agora lá na sala de captação, pra vocês sacarem como que é a parada. Então essa aqui é uma sala de captação híbrida, então serve para tanto gravar videoaulas, né, que eu tenho uma empresa que grava também videoaulas, então a gente, vira uma sala de aula mesmo, né, para cursos online, como para gravar banda, então essa sala está prontinha para estar com som muito legal, seco, mas não morto, sabe? Aí tem os painéis aí de absorção, que a gente mesmo produziu aqui com lã de rocha, né? E aí esse tecido poroso em cima. Aqui também, lá em cima no teto, tem aquele trilho, né, eletrificado que dá para mirar a iluminação onde quer.
Então, dependendo do que a gente vai gravar, tem uma iluminação específica, dá para pôr num cantinho, em outro, né? Então eu não deixo as coisas montadas aqui, batera nem nada, mas eu deixo o ampli. O ampli eu uso muito, né? Ampli de guitar. Tem sido um dos amplis que eu mais uso aqui, que é um Hot Rod Deluxe, um avuladão. Meus pedazinhos ficam ali, mas eu sempre organizo tudo para não ter, para poder usar para o que eu quiser, né? Então, por exemplo, aqui o microfone eu deixo o cabo passado, porque muita locução, né, que a gente faz. Então, pelo menos isso eu já deixo na mão, não deixo o microfone aí para não ficar úmido, né, para não estragar. Mas já fica passadinho com fone, tá bonitinho já indo lá pro pré-amplificador, o 610. Aqui a gente tem um difusor de frequências, então é um cantinho também, tem 2 banquinhos altos ali, que dá para gravar uma banda junto, um acústico, com voz e violão, né? O estúdio aqui não é grande, então a gente não gosta de gravar banda inteira, apesar de dar para fazer isso, e já gravamos, vai vir até uma galera do jazz aí, um trio também gravar, mas o ideal aqui é gravar instrumento a instrumento. Tô com algumas guitarrinhas ali. Esse ampli de baixo é um Ampeg. Eu curto muito Ampeg, mas ele não é para gravação. Claro que dá para gravar com ele, mas é mais para pré, né? Então senta com os músicos, com a banda, faz uma pré aqui dentro, com batera, baixo, guitarra e tal. Mas na hora de gravar, geralmente eu acabo optando por ligar direto lá no Universal Audio, no prézão direto e vai. Aí tem um equipamentinho de iluminação, né? O Octabox. É bem legal. Olha isso aí, bastante luz. E aí, dependendo do que a gente vai usar, tem muita gente que já grava hoje o áudio já pensando no clipe, né? Então já deixa o material preparado. Então, galera, é isso aí. Um pouquinho do Jataí Studio. Se você curtiu, se te ajudou aí a pensar no teu estúdio, nas suas coisas, me dá um like, dá um comento aí, um comentário, um valeu aí, já ajuda muito a divulgar o vídeo. E valeu por ter assistido. Qualquer dúvida é só mandar. Bye, bye.